Pokémon Let's Go Pikachu, e é aqui onde o desastre começa. Esse jogo é um remake do Pokémon Yellow. Pokémon Blue e Pokémon Red foram os primeiros jogos de Pokémon. Aí lançou o anime, que era uma adaptação desses jogos, porém com muitas mudanças. Só que as mudanças foram tantas que eles resolveram lançar um jogo que se pareceria mais com o anime. O anime era uma adaptação do jogo e esse jogo seria uma adaptação do anime, que já era uma adaptação do jogo. E aí a gente volta para 2018, onde tivemos remakes desse jogo. Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee. Jogos que eram bobinhos. Eles são a mistura de Pokémon Yellow com Pokémon Go. Porém, no Pokémon Go, você sai na rua para capturar os Pokémons. Por isso que aquele esquema de captura funciona. Porém, aqui, eles só pegaram um esquema de captura mesmo. Você não luta com Pokémon selvagens. Na verdade, você só fica capturando eles e é tipo Pokémon Go, só que isso é a parte legal. Porém, esses jogos eram uma promessa. Tá? Uma promessa de um futuro promissor, já que ele era o primeiro jogo em HD para um videogame de mesa, pelo menos no estilo da franquia principal. Por isso que esse jogo tinha a permissão de ser um jogo bobinho, porque ele era um treino para Pokémon Company fazer os próximos jogos em HD. O engraçado é que 5 anos depois, esse continua sendo provavelmente o jogo com a melhor performance e a melhor resolução de Pokémon no Nintendo Switch. O que era para ser só um treino para os futuros jogos serem cada vez mais bonitos e mais inchados em conteúdo, acabou se tornando um jogo muito mais bonito do que os que vieram depois. Não porque esse jogo é lindo, espetacular nos seus visuais, não, ele é bonitinho, mas sim porque os jogos que vieram depois eram um pior que o outro. Pokémon Sword, e é aqui onde a gente realmente começa a desandar de vez. Esses foram os primeiros jogos novos da franquia principal pro Switch. O que era pra ser a grande estreia dos jogos de Pokémon pros videogames de mesa acabou se tornando um presságio de morte, destruição, dor e calamidade. Infelizmente, esse seria o presságio ruim do rumo que a franquia tava tomando. Sério, gente, o que tá acontecendo com o Free Fire? São tantas problemáticas aqui que eu nem sei por onde começar. Mentira, eu sei sim. Eles não incluíram a National Dex, o que significa que o jogo não teria todos os Pokémons. Porém, gente, tá tudo bem. O Matsuda disse que não vai incluir todos os Pokémons porque eles querem focar na qualidade, não na quantidade. Na verdade, ele queria focar em animações de altíssima qualidade no jogo. Mas, gente, olha que estranho. Tipo, eles não botaram todos os Pokémons especificamente para focar nas animações, mas parece que eles supostamente pegaram várias animações de jogos passados do 3DS mesmo. Tipo, tem animações do Pokémon Sun e Moon e sem contar que tem outras animações que tem uma qualidade bem duvidosa. Porém, também tem animações que são inferiores a animações de jogos antigos, tipo as do Pokémon Stadium mesmo. Sem contar nas cenas da história principal, que poderiam ser mais cinemáticas por ser da história principal, mas tá, então se eles não incluíram todos os Pokémons pra focar nas animações, mas eles não gastaram esse tempo deles nas animações e também não incluíram os Pokémons, então eles gastaram o tempo deles com o quê? Bom, não foram com os gráficos, né? Porque eu tenho certeza que você já viu essa imagem. Parece o Ocarina of Time, mas é só o Pokémon Sword and Shield. Áreas abertas vazias, sem graças e feias. Meu Deus do céu, esse jogo é horrível de feio. Texturas esticadas, relevo terrestre que não existe, o popinho e o pop-up aqui são uma piada. Você anda um pouquinho e os Pokémons brotam na sua frente. Zelda Breath of the Wild. Aqui a gente consegue ver cada árvore a quilômetros de distância. A gente consegue ver shrines no topo de colinas, ver cada pedaço do mundo de qualquer lugar alto. Zelda Breath of the Wild foi lançado para o mesmo videogame e foi lançado antes desse jogo de Pokémon. Porém, aqui no Pokémon você dá um passo e o jogo já deixa de carregar algo na sua frente, como se o Switch não fosse conseguir rodar aquilo. É ridículo, uma falta de respeito. Sem falar no clima, porque, meu Deus do céu, eles queriam que o jogo tivesse um aspecto de mundo aberto. Então ele tem uma área aberta chamada Wild Area. Não é bem um mundo aberto, é um mini mundinho aberto que liga as áreas principais do jogo. A ideia até que é bem legal, né? Então eles precisavam fazer o clima mudar para deixar tudo mais natural e mais orgânico. Então o que eles fizeram? Eles fizeram como nos jogos de mundo aberto atuais, onde existe uma passagem de tempo, de clima orgânica e um clima que muda o tempo inteiro, dependendo do lugar onde você tá, do horário do dia. Claro que não. Na verdade, aqui você tá num dia ensolarado e aí você dá 2 passos e tá numa tempestade. Mais orgânico impossível. O clima tá em áreas específicas, ou seja, dependendo de onde você tá, o clima vai mudar drasticamente. Sem contar o quão vazio esse mundo é. Esse jogo seria aceitável.
um 3DS. Até porque ele foi pensado como um jogo de 3DS e era pra ele ser isso, um jogo de 3DS. E eles tentaram transformar em um jogo gigante para um console de mesa, coisa que ele nunca foi. A falta de dublagem também é muito esquisita. Ah, mas Pokémon não precisa de dublagem. Tá bom, mas sério que tem cenas, por exemplo, de um narrador narrando e não tem dublagem? Tem um show de música e não tem dublagem. Então sim, é um show de música onde o foco é o cantor cantar e ele não canta. Nossa, e eles terem incluído o resto dos Pokémon por DLC, dando a entender que só tinha acesso ao jogo completo quem comprasse a DLC, sendo que é algo que já deveria estar no jogo, né? Eu sei que você pode trocar os Pokémon, mas vamos ser sinceros, todo mundo pensou a mesma coisa quando isso foi anunciado. Eles estão cobrando uma DLC para você ter acesso ao jogo de verdade. Eu lembro que esse jogo foi chamado de feio, até porque ele é mesmo feio. Só que isso é muito triste, porque mesmo esse jogo sendo feio, ele é muito mais bonito do que os jogos que vieram depois dele. Pokémon Legends Arceus. Legends Arceus. Vai ser difícil falar desse jogo pra mim, até porque ele é provavelmente o meu jogo de Pokémon preferido e é o que eu mais hypei na época. E na verdade, é o jogo de Pokémon que eu mais me diverti jogando, tá? Esse jogo passa longe de ser ruim, mas ele também passa longe de ser perfeito. Eu gostando dele ou não, isso não muda isso. O Zelda Breath of the Wild, nossa, funcionou. Quando eu vi eles contando aquela lenda do jogo com um caderno antigo e tinta nanquim, me lembrou muito a tapeçaria do Breath of the Wild. Nossa, essa grama então, né, eu não preciso falar nada. Muito parecido com Breath também são os visuais de seu shader. Claro que tinha muito pra melhorar ainda, mas o lançamento do jogo iria demorar um pouco, então... chega de suspense, o jogo lançou. E em estrutura esse jogo é quase um mundo aberto. Você não pode ir pra onde você quiser no mapa. Você tem áreas e uma área principal que liga essas áreas. Essa área é a Jubilife Village, a vila de Jubilife. E de lá você pode conversar com o guarda e escolher uma das áreas abertas para você ir. Ou seja, é como se tivessem vários mundinhos abertos, tipo um Mario Odyssey, porém é um pouco triste não ser completamente aberto. Mas ok, era compreensível, eles estavam testando coisas. Eles estavam com um pezinho na água fria antes de mergulhar de uma vez. Esse jogo também iria apresentar uma gameplay completamente nova. Quando eu era criança, eu queria muito jogar um mod de Minecraft chamado PokéCube. E era um mod onde você poderia jogar sua Pokébola em um Pokémon e capturar ele em tempo real. Ou você poderia jogar as Pokébolas e soltar os seus Pokémons. Ou você poderia explorar aquele mundo incrível do Minecraft. Oh yes, galera, isso me lembrou que vocês precisam deixar o seu like. Vamos lá, galera, eu acho que a gente consegue dessa vez 1 bilhão de likes. Eu também quero que você comente alguma coisa pra engajar o vídeo. Eu sei que eu tô brincando, mas sério, deixa o like aqui embaixo e comenta alguma coisa pra engajar, vai. Comentou? Deu like? Ok. Você poderia ver os Pokémons no mundo do Minecraft e ver os Pokémons vivendo as suas vidas, sabe? Eles agindo como animais. Eu nunca consegui jogar esse jogo porque eu era uma criança burra, tá? Eu era burro. Eu nunca consegui instalar nem o Minecraft e nem esse mod. Aí eu cresci e eu me tornei um jovem adulto burro. Porém, agora eu tenho o meu próprio dinheiro pra gastar de forma burra. E quando eu vi Legends Arceus, eu pensei, uau, aí sim! Meus neurônios ativaram e eu lembrei daquele mod do Pokémon do Mine. E agora eu mais do que nunca precisava jogar aquele jogo. No jogo você pode jogar Pokébolas nos Pokémons em tempo real. Cara, em Pokémon você precisa entrar na batalha, aí você vai lá, seleciona a bag, aí vai na Pokébola, meu Deus. Só que nesse jogo você realmente joga as Pokébolas. Você pode, por exemplo, capturar um Pokémon em stealth. Se o Pokémon não te vê, se você jogar a Pokébola nas costas dele e tudo mais, se esgueirando no meio do mato, você tem muito mais chance de capturar ele, por exemplo. Cara, isso é tão legal. Mas você também pode entrar numa luta com ele e aí vira gameplay clássica, batalha de turnos e tudo mais. Ou porém você pode, sei lá, ser atacado por um Pokémon em tempo real e ele vai atacar o seu treinador, você pode tomar dano e perder os seus itens, e aí você rola pra desviar. O Dark Souls dos jogos de Pokémon. Esse jogo de Pokémon parecia ser tão mágico e os gráficos, ai meu Deus. Calma,
Calma, eu já vou falar mal dos gráficos desse jogo e já vou falar mal do jogo em si, mas deixa eu elogiar um pouco, cara. É sério, eu vou falar mal, eu juro, tá no roteiro. Mas eu gosto tanto desse estilo artístico. As pessoas comparam muito com Breath of the Wild, a fim, claro, de desmerecer também o jogo, porque ele merece. Mas eu acho que acaba nem sendo tão correto assim você comparar esses dois jogos, porque eu acho que por mais que eles se pareçam graficamente, eles têm intuitos diferentes. O Breath of the Wild tenta se parecer com uma pintura, ou melhor, com os filmes do estúdio Ghibli. Mas esse Pokémon tenta se parecer com pinturas japonesas, tipo Sumie, por exemplo. O artista japonês Katsushika Hokusai fez um dos projetos mais conhecidos da história da arte. Foram 36 pinturas, que depois se tornariam 46, retratando uma coisa em comum. Elas retratavam o Monte Fuji de vistas diferentes. O Monte Fuji é o monte mais conhecido do Japão. O Monte Fuji é a montanha mais alta da ilha Honshu e de todo o arquipélago japonês, na verdade. É um vulcão ativo, porém com baixo risco de erupção. O monte é um cartão postal muito conhecido e é até considerado sagrado em muitas religiões japonesas. Reza a lenda que todo japonês nascido no Japão precisa escalar ele pelo menos uma vez para receber as bênçãos divinas e boa sorte ao longo de toda a sua vida. Aí voltamos às 36 vistas do Monte Fuji. Todas aquelas pinturas têm um único objetivo: capturar a beleza do monte de ângulos diferentes, e ele tá sempre lá. Ele não é o fundo da imagem, ele é o protagonista dessas 36 pinturas. E uma dessas homenagens mais recentes se chama Legends Arceus. Aqui o nome desse monte, parecido com o Fuji, é o Monte Coroné. Eu não vou entrar em detalhes sobre a história, nem sobre o que ele é, porque foda-se, mas ele sempre tá lá, no horizonte, parecendo até 2D. É tão bonito. A água também me lembra muito a água dessas pinturas. E as pessoas comparam com Breath of the Wild por ser cel shaded e tudo mais, e eu não culpo elas, mas eu não acho tão correto. Eu acho que esse jogo precisa ser comparado com outros jogos que tentam fazer a mesma coisa que ele, como o Okami, por exemplo, que eu acho que é o exemplo mais conhecido. Esse jogo tem defeitos graficamente falando, sim, porque, por exemplo, em Okami tem muito mais efeitos visuais que dão a entender que eles estão querendo retratar esse tipo de pintura. E o Okami HD, por exemplo, faz esse jogo aqui parecer da geração passada, tá? Porque o Okami HD, mesmo sendo um jogo de PlayStation 2 que foi passado pro HD, ele parece não ter envelhecido nada, sabe? Ele continua com aquele mesmo estilo, cheio de personalidade, sabe? É muito bonito, tá? Agora, algo que não é muito bonito é a falta de resolução do Pokémon Legends Arceus. Isso aí não é estilo artístico. Isso aí é falta de vergonha na cara. Às vezes esse jogo parece tão empixelado por conta da falta de resolução que, sério, parece que eu tô jogando um jogo em pixel art. O frame rate também peca muitas vezes. Um ótimo exemplo mesmo do que eu tinha falado da resolução é a própria água do jogo. Eu elogiei, eu acho bonito. Tipo, as pessoas comparam, é azul com essas coisinhas brancas. Olha no Breath como é lindo. Mas, cara, é azul com essas coisinhas brancas pra se parecer com as pinturas japonesas, tá? Não é porque é mal feito. Agora, essas coisinhas brancas serem pixeladas desse jeito, isso sim é um defeito, tá? Tá, mas e a gameplay? Bom, ela não é ruim, mas o jogo parece incompleto. Tipo, as sidequests são quase sempre a mesma coisa. E a história, ela é tão esquecível que eu já esqueci. Os personagens não são nada marcantes e você não tem tantas formas de interagir com esse mundo quanto parece. Tudo é bem repetitivo, na verdade. Falando em repetitivo, os NPCs não são vivos como deveriam. E também se repetem. Olha essa mulher varrendo. Primeiro, ela varre o quê? Nada, né? Ela tá varrendo o ar. E além disso, ela vai varrer pra sempre. Tá vendo essa mulher no Zelda? Bom, além dela varrer alguma coisa, ela tem uma rotina, ela tem um nome, ela tem uma casa própria, ela tem horários, ela tem afazeres, ela tem um marido, uma filha, problemas familiares, dramas de família. Ela tá viva.
Em Pokémon, as pessoas parecem com NPCs do Game Boy. Elas ficam ali sendo um rascunho. Eu não sei, parece que a primeira interação com os personagens é a definição da personalidade deles. Não tem nenhum desenvolvimento, você não sente que aqueles personagens estão vivos, sabe? Se você viu aquele personagem falando uma linha de diálogo, você já conhece ele. Em Zelda, eu não sei se você sabe, mas os NPCs pessoas não se repetem, tá? Tipo, em nenhum momento. Tá bom, NPCs tipo Zoras se repetem, mas Zoras são peixes, cara. Peixinho na grelha, Kaiser na mão, é só pra quem pode. Mas os NPCs que são humanos mesmo, eles têm nomes próprios, eles têm uma rotina, eles têm a própria história. Faz o teste, conversa com um NPC. Você acha que você já viu um NPC humano se repetindo no Zelda? Na verdade, não, você não viu. O que você viu foi um NPC que estava viajando e ele peregrinou de um lugar para o outro. Por isso que você acabou vendo ele em 2 lugares diferentes. Não é porque eles se repetem, é realmente porque o jogo quer que você entenda que ele tá vivo e ele fez uma viagem. Eles têm nomes mesmo, têm histórias, têm uma rotina, tem uma vida. Isso num mundo aberto. No Pokémon Legends Arceus, a gente só tem um vilarejo. E esse único vilarejo é cheio de NPCs repetidos. Você vai me falar o quê? Que esse Igor 3K, que tá em 3 lugares diferentes, são o quê? Gêmeos? E os Pokémons? Eu adoro os Pokémons ficarem ali vivendo como animais, sabe? Tipo, como se eles realmente fossem parte da fauna daquele lugar, como se eles que fossem a vida daquele mundo. Porém, será que não dava pra fazer eles interagirem mais entre si? Tipo, em Red Dead Redemption 2, você pode ver, sei lá, uma águia pegando um peixe. Você pode matar a águia, matar o peixe, fazer o que você quiser. Você pode interagir. Aquilo não é uma cena. Aquilo tá acontecendo em tempo real. Assim como na vida real, você pode interferir ou só observar. É fantástico. Você pode ver um sapo comendo uma cobra. Você pode ver a cobra... Não, é a cobra que come o sapo. Incrível, no Zelda você pode ver também os animais interagindo entre si e tudo mais. Você pode inclusive dar um zoom num animal com o Puraped e ficar ouvindo os barulhinhos dele, sabe? Cada animal tem seu próprio comportamento, sua própria alimentação. Os Bokoblins, por exemplo, podem caçar, sei lá, um javali do nada e você pode observar ou interferir. E tanto no Zelda quanto no Red Dead, os animais não são o foco principal e tem todo esse nível de detalhe. Já no Pokémon, adivinha, o foco são sim os Pokémons. Então eu gostaria de ver, eu não sei, um nível mais sofisticado, talvez, de interação entre os Pokémons. Eu não tô pedindo que seja Red Dead, sabe, nem Zelda, mas eu queria que eles interagissem mais com o mundo ao seu redor e interagissem mais entre si mesmo. Que às vezes parece que os Pokémons estão lá só esperando o jogador. Eles ficam fazendo nada até você aparecer. Mas lembra que eu falei que esse jogo não era um jogo completo? Bom, ele é uma beta. Mas a gente já vai falar disso mais tarde. Antes a gente tem que falar de alguns remakes. Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl. Bom, remakes pouco inspirados. Próximo. Brincadeira, se Pokémon Legends Arceus se parecia propositalmente com Breath of the Wild, Brilliant Diamond e Shining Pearl tentam, e ênfase no tentam, se parecer com Link's Awakening. Só que Link's Awakening era um jogo de Game Boy que recebeu um remake pro Switch em 2019. Eles reimaginaram o jogo com as exatas mesmas proporções do jogo original. A mesma câmera, os mesmos cenários, tudo tá exatamente no mesmo lugarzinho que precisava tá, porém, eles deram essa carinha de brinquedo pro jogo. Tudo brilha, tudo reluz, tudo parece realmente plástico, como se fossem brinquedos mesmo. Tudo é tão bonitinho. Quem que foi o desgraçado que me mandou uma mensagem? Pera aí. É como se tudo se parecesse com uma maquete de escola, sabe? E isso não foi à toa, foi completamente proposital. Eles até fizeram tudo fisicamente como se fosse realmente uma maquete, sabe? Tem muito carinho envolvido, tem muito cuidado. Eles realmente queriam dar essa cara cartoon pro jogo, essa cara de brinquedo. Eles realmente sabiam o que eles estavam fazendo. Tem até essa borda borrada aqui no canto da tela que deixa tudo parecendo menor ainda. Deixa tudo com essa carinha de pequeno, sabe? Bom, em Pokémon, eles tentaram transformar um jogo antigo feito para um portátil da Nintendo em algo mais moderno, com uma carinha cartoon. Porém, esse jogo ficou parecendo o Link's Awakening da Shopee. Os designs são feios e eles também imitaram essa borda borrada do Link's Awakening, porém aqui parece que alguém sujou o canto da tela com ketchup e tentou limpar com um pano seco e ficou assim, manchado. Os jogos originais eram tão bonitos, cheios de personalidade, uma mistura de 2D com 3D, o que dava uma profundidade para os cenários. Era tão bonito. Só que aí eles conseguiram fazer um jogo em 3D, ter menos profundidade que um jogo em 2D. Como que eles conseguem? Esse jogo era um dos mais queridos da franquia, porém, eles fizeram questão de dar na mão de um estúdio aleatório nada a ver e foda-se pra fazer os remakes.
ridículo. Nem vale muito a pena falar desses jogos, porque eles são só um cash grab mesmo, e como eles são um pouco inspirados, a parte do meu roteiro dedicados a eles também é pouquíssimo inspirado. Próximo, Pokémon Scarlet e Violet, e meu Deus, esse provavelmente foi o lançamento mais desastroso da história da Pokémon Company e até da Nintendo, se bobear, a ponto da Pokémon Company e a Nintendo aparecerem no Twitter pedindo desculpas publicamente pelo lançamento desastroso desse jogo. O lançamento foi no naipe do Cyberpunk 2077, pra você ter uma noção, bugs pra todo lado, problemas graves, esse jogo foi um desastre. Lembra que eu disse que o Legends Arceus era uma demo, uma beta, como se fosse um rascunho que ia dar lugar para um jogo completo? Pois é. Em Legends Arceus a gente tem Pokémons que nos dão habilidades que o Link tem em Breath of the Wild. Tem esse Pokémon que te deixa escalar, tem o que te deixa planar, como se fosse o Paraglider, um que é o cavalo do Link. Enfim, em Scarlet Violet a gente tem um Pokémon que realiza tudo isso. Ele escala, plana, cavalga. Esse Pokémon moto horroroso é basicamente o Link de Breath of the Wild. Só que aqui Scarlet Violet é realmente um mundo aberto, sabe? São áreas que não são divididas. Você pode realmente explorar tudo, você pode explorar esse mundo gigante e não tão vasto e bem feio, pra ser sincero. Quando os desenvolvedores fazem um jogo, eles normalmente criam uma beta, um rascunho pra testar as ideias deles. Em Breath of the Wild, por exemplo, como a ideia era recriar o Zelda 1, porém com uma física realista e avançada, eles fizeram uma beta, que era exatamente isso, o Zelda 1, porém com física. Você botava fogo e o fogo pegava nas árvores e tudo mais, você podia empurrar as coisas, olha, a madeira sendo carregada pela água, é basicamente o Zelda 1 com física, e isso veio a se tornar Breath of the Wild. Ai, corta a árvore, empurra. Isso é muito comum no desenvolvimento dos jogos. O que aconteceu aqui talvez tenha sido um pouco parecido, porém eles venderam a beta por R$300 e me venderam. E eu gostei. Talvez eu seja masoquista. E ninguém tira da minha cabeça que esse jogo, na verdade, é uma beta de Scarlet Violet. Tipo, você quer que eu acredite que um time que não conseguia nem fazer um clima funcional numa área semi-aberta, do nada, literalmente do nada, tá produzindo 2 jogos ao mesmo tempo com uma filosofia de mundo aberto? Pelo amor de Deus, né? Assim, eu não tô afirmando nada, mas talvez supostamente numa obra de ficção a Pokémon Company tenha visto Breath of the Wild, visto as críticas e pensado, talvez a gente possa colocar esses elementos de Breath of the Wild num jogo de Pokémon. E enquanto eles estavam fazendo a beta do jogo, eles pensaram, e se a gente talvez colocasse um esquema de lançar Pokébolas e desse uma temática diferente pra esse jogo, fizesse ele ser semi-aberto, assim, do jeito que ele tá, uma beta. Tipo, a gente quer fazer um jogo de mundo aberto e aí a gente criou essa beta onde ele é semi-aberto. E se a gente vendesse isso aqui com essa temática de Japão feudal, gráficozinhos bonitinhos e tudo mais, como um jogo completo? Aí a gente bota essa mecânica aqui de atirar as Pokébolas e a galera vai comprar, né? Mas senhor, e o jogo completo de mundo aberto que a gente tava fazendo? Não, relaxa, esquece, não tem jeito, é Pokémon, não tem jeito. Porém, como o escopo do Scarlet Violet era bem maior que o do Legends Arceus, o Scarlet Violet ficou muito mais mal polido, porque o Scarlet Violet ele precisava de mais tempo de desenvolvimento. O Legends Arceus, por ser mais simplesinho, por mais que ele levou quase a mesma quantidade de tempo para ficar pronto, ele não ficou tão mal polido assim. Essa é a primeira vez que eu vejo o jogo final ser bem mais feio que a beta, né? Porque o Scarlet Violet, ele não tem nenhuma direção de arte. Cara, tudo é muito feio, tipo, muito mesmo. É a primeira vez que eu vejo um jogo tão feio lançado exclusivamente pro Nintendo Switch, sabe? É horrível, tá? De verdade mesmo. Tipo, eu não consigo achar uma coerência de cores, Cara, é bizarro. Me dá a desculpa que você quiser, mas tem construções aqui que não tem sombra nem iluminação. Chega a me lembrar Castlevania Symphony of the Night do PlayStation 1, cara. Não existe uma direção de arte, nada se conecta com nada. Parece que as árvores não se conectam com o chão, que não se conectam com o céu. O gráfico desse jogo parece um Frankenstein, sabe? Além de nada combinar com nada, o que foi feito tá horrível. Tudo é feio, nada combina. As cores, texturas, modelos, tudo é muito horrível em todos os aspectos. O frame rate é sofrível. Tem pessoas no fundo que andam a 2 FPS, parece um stop motion. E aqueles moinhos, sei lá o nome daquela hélice lá. Mano, quando você tá longe, roda a tipo 1 frame por segundo. É
ridículo. Eu já vi fãs de Pokémon falando, não, argumentando que na verdade o jogo estava sendo planejado para o novo console da Nintendo, com todo respeito, cara. Foda-se, ele foi lançado pro Switch, ele tem que rodar bem no Switch. Ele não é um port, ele é um jogo feito exclusivamente pro Nintendo Switch. Esse tipo de argumento deve vir de alguém que nunca jogou um jogo da própria Nintendo. Zelda Tears of the Kingdom. Esse jogo tem um mapa gigantesco, cheio de coisa acontecendo. É lindo, só que além de lindo, ele é impressionante em relação à gameplay. Tem um mapa superior, que são ilhas do céu voadoras, e tem um mapa inferior, que é uma Hyrule invertida, tá? Me desculpa se você não jogou o jogo, tá aí um spoiler. Tears of the Kingdom tem 3 mapas, tá? Tem as ilhas do céu, tem um mapa normal e tem um subterrâneo inteiro. O subterrâneo é um espelho do mapa de cima, ou seja, o que é uma montanha em cima vai ser um vale lá embaixo, sabe? Tem um estábulo em cima, vai ter um centauro lá embaixo, um Lynel. E você pode, por exemplo, acessar qualquer área do jogo sem loading. Você pode, sei lá, subir numa ilha do céu que caiu ali, e aí você volta lá no tempo, e aí do nada você tá numa ilha do céu, e aí você pode pular de uma ilha do céu e ir a toda velocidade direto para um buraco do subterrâneo, tudo isso sem loading. E esse jogo, ele é tão bonito, cara. E você vai me dizer o quê? Eu quero, sinceramente, eu quero que você tenta defender esse jogo, porém com esse aqui do lado. Vai lá. Tenta. E por mais que eu sei que a culpa é da Pokémon Company, a Nintendo tem culpa sim, tá? Até porque a Nintendo tá colocando o selo de qualidade dela aqui. O selo que tá no Mario Odyssey, o selo que tá no Zelda, o selo que tá no Splatoon, o selo que tá no Animal Crossing. Então a Nintendo precisa ser cobrada também. Ela tá aprovando isso, tá lucrando com isso, então sim, tem que cobrar da Nintendo também, mesmo não sendo culpa dela. Quer dizer, é culpa dela sim, tá? Eu acho incrível como os fãs de Pokémon continuam batendo palma pra um jogo desse jeito. Isso aqui é ridículo, tá? É um insulto. Mas eles vivem num mundo de fantasia. Eles vivem num mundo de fantasia. Eu não tô falando de crianças, eu tô falando de adultos que se comportam como crianças. Pra fazer esse vídeo, eu vi tanta gente defendendo esse jogo. Meu Deus, enxergando qualidade onde não tem. Desculpa, cara, mas volta pra realidade. Jogos mal feitos. Eles me dão vergonha. Eles dão vergonha pra qualquer desenvolvedor. Eu já mencionei que eles lançaram um pack de correção de bugs que adicionava um bug no jogo que fazia o jogo apagar o seu save. É sério. Mano, isso é normal pra vocês? Foi descoberto que os frames do jogo às vezes iam piorando conforme você ia jogando por horas, porque se você jogasse muito tempo, o jogo não apagava os dados inúteis da memória dele. Então, se você ficasse andando por aí, o jogo ficava juntando informações inúteis dentro da memória dele e ele não ia apagando os lugares que você visitou, os dados e tudo mais. Então, tinha um monte de coisa inútil que ficava ocupando espaço na memória do jogo. E se você jogasse por muito tempo, o jogo ficava injogável, porque ele não ia mais conseguir rodar o jogo mesmo. Tipo, o jogo não ia mais rodar direito, porque ele tava guardando coisas inúteis na memória. Você tem noção que isso é um erro de programação básico? Isso aqui é ridículo. Como que pode? Como que eles lançam algo assim? Não são só gráficos horríveis, não é só um jogo patético, é a parte técnica, é um desastre, o jogo é mal feito mesmo. Antes a gente podia criticar, sei lá, os gráficos, mas não a qualidade dos jogos de Pokémon. Agora a gente pode criticar tanto os gráficos quanto a qualidade. Tipo, olha as concept arts desse jogo, elas são lindas. O problema não é no conceito do jogo. Cara, olha um trailer conceitual, pra você ter uma noção. É assim que provavelmente os desenvolvedores idealizavam o jogo, tá? É assim que o jogo deveria ser. Só que ele não se parece nem um pouco com isso, né? Eles têm dinheiro infinito. O Ed Sheeran tem uma música dedicada ao marketing desse jogo e vários outros cantores também, então se eles têm dinheiro infinito, se o problema não é dinheiro, qual que é o problema? E tá na hora de falar do maior problema de Pokémon. O que torna tudo muito triste, até porque Pokémon pode nunca mudar, nunca melhorar. Pokémon é uma das maiores franquias do entretenimento, o audiovisual. É a marca que mais gera dinheiro no mundo nesse setor. É gigante, é maior que muitas marcas conhecidas, é insano, tá na frente de Marvel, das princesas da Disney, de Barbie.
é a marca que mais gera dinheiro. Só que a maior parte do dinheiro não vem dos jogos, vem do merchan. Pokémon é como uma cobra que tá se autodevorando, que tá mordendo o próprio rabo. Tá se autodestruindo. O lucro vem das cartas, dos brinquedos, dos animes e tudo mais. Porém, para ter tudo isso, eles precisam lançar os jogos, porque dos jogos é da onde vem os Pokémons novos. E eles precisam dos Pokémons novos para fazer mais merchan. Então você entendeu o grande problema aqui? É um ciclo que nunca acaba. Então um setor fica apressando o outro pra terminar logo. E no fim a gente tem jogos de pouquíssima qualidade pra vender boneco, o que é um desastre. E por que eles parariam? Então assim, eles nunca vão ficar 6 anos fazendo um mundo aberto, ou sei lá, 4 ou 5 anos mesmo, fazendo um jogo com qualidade. Eles precisam correr contra o tempo. É uma franquia que se auto-sabota o tempo inteiro. Então eles não são incompetentes, mas Pokémon tem um tempo limite. Zelda Tears of the Kingdom, no seu 5º ano de desenvolvimento, já estava pronto. Tipo, em 2022, o jogo estava pronto. Porém, o Angel Numa disse que eles adiaram o jogo para 2023 só para poder polir o jogo. Sim, o jogo foi adiado em 1 ano. 1 ano que foi só dedicado para lapidar o jogo. Lapidar esse diamante bruto e transformar ele em um dos melhores jogos da história. Porém, Pokémon nunca vai se dar esse luxo, tá? Eu sinto que se toda a equipe tivesse focada em fazer um único jogo, combinando a mecânica de captura de Legends Arceus com o mundo aberto de Scarlet Violet, a gente não teria nada de extraordinário, a gente teria um jogo completo. Um jogo de verdade. Não uma beta, não um produto incompleto, mal terminado, mal feito, mal polido. Não, a gente teria um jogo completo. Talvez 1 ou 2 anos a mais de polimento, uma direção de arte bem feita. Isso, Scarlet Violet já são o 7º jogo mais vendido do Nintendo Switch, 23 milhões de unidades vendidas, passando até mesmo o Tears of the Kingdom. Eles vão continuar lançando jogos incompletos e vão continuar vendendo muito. E essa, infelizmente, é a triste queda de Pokémon.